Marcos capítulo 3, versos de 1 a 6, também há uma só voz. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. A igreja pode assentar-se? Esse texto nos traz ensinos importantíssimos para um mal que nos acomete, quer seja nós que involuntariamente cometemos, quer seja outros que de forma involuntária ou voluntária fazem conosco. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos estudar o texto versículo por versículo. Marcos 3, versos de 1 a 6. De novo entrou Jesus aonde? E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, ressequida, ressecada, atrofiada. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia a fim de o... Estavam observando. Quem estava observando Jesus? Os fariseus. E por qual motivo? Eles queriam aprender com Jesus? Queriam refletir com Jesus algum tema? Queriam debater com Jesus algum ensino que eles achavam que era diferente, queriam compreender? Qual era o motivo dos fariseus observarem Jesus? Queriam fazer o que com ele? Acusar. Por que as pessoas agem assim? Você imagina, você sai da sua casa, está em um determinado ambiente, e uma pessoa ela fica te urubu-servando para querer te acusar. Meu Deus do céu, o que as pessoas agem assim? Você sabe por quê? Nós temos a resposta curta e grossa, né? Que a pessoa não presta. Só isso aí já responde. Mas tem alguns detalhes que são curiosos. Olha aqui, ó. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, ressecada, atrofiada, verso de número 3, vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Essas pessoas, os fariseus, ficavam observando Jesus com o propósito de o acusar. O autor do Evangelho de Marcos classifica que essas pessoas, de acordo com Jesus, elas tinham que característica, de acordo com o verso 5? O que elas tinham aí? Elas agiam de acordo com o quê? Com a? Bora, igreja, é isso aí mesmo. Elas agiam de acordo com a dureza de coração. Guarde esse termo para o resto ou para os demais anos, dias, meses, minutos da sua vida. Dureza de coração. O que faz uma pessoa agir dessa forma? Você sabe que em Marcos capítulo 10, versos de 2 a 5, quando consultam Jesus acerca do divórcio, se pode divorciar, se não pode divorciar, etc., Jesus também usa esse termo dureza de coração. E o autor registra, sabe qual é o termo dureza de coração no original em Marcos 10? Esclerocardia.
esclerocardia. Esclerocardia é a palavra que em Marcos 10, de 2 a 5, é usada para classificar, dizer que o indivíduo tem dureza de coração. Esclero, dureza. Esclerose, que é a palavra que nós mais conhecemos, em medicina de maneira bem geral, significa o quê? Endurecimento patológico de um tecido do organismo. Em outras palavras, sabe o que faz uma pessoa não prestar? Ela está com o coração esclerosado. Simples assim. Isso para mim foi libertador. Porque você muitas vezes se sente tentado a fazer o quê? Não, fulano, vou te explicar, vou te ensinar, vou fazer isso, vou aquilo, outro, vamos aqui, vamos ali, vamos acolá. Coração esclerosou, amigo. No dito comum, no nosso cotidiano, quando alguém tem uma atitude repetitiva, nós dizemos o quê? Que fulano, infelizmente, talvez esteja esclerosado. E como é que você lida com o esclerosado? Você o vê como uma pessoa que tem uma necessidade especial, não é isso? Mas quando o indivíduo está com o coração esclerosado, o que a gente faz? Ô fulano, vou te ajudar, vem ser meu amigo, vem para minha casa, vem comer minha comida, vem conhecer minha família. Dureza de coração, esclerocardia, coração esclerosado. É forte, não é? Mas quem falou foi Jesus. E a palavra do Senhor ainda continua. Verso de número 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os... Contra ele. Contra ele quem? Em como fariam o quê? Queridos, como é que nós lidamos com a dureza de coração e com quem tem o coração duro? E aí é o seguinte, você vai ouvindo e ao mesmo tempo que você na sua cabeça já selecionou aí uma meia dúzia de 400 pessoas, os quais você agora está lhes colocando como duros de coração, cuidado, porque se de repente só de você ter tanta gente assim, pode ser que quem esteja com o coração esclerosado seja você. Mas ouve, olha o que diz a palavra do Senhor. Como lidar com a dureza e os duros de coração? Presta bem atenção. A partir do verso de número 1, diz a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus na... Quantas pessoas tinham nessa sinagoga? Não sabemos. Mas todos que estavam na sinagoga estavam doentes? Todos na sinagoga eram pobres? Todos na sinagoga eram humildes? Nós lemos pelas palavras de Jesus que parecia que tinha de tudo na sinagoga. Tinha rico, tinha vaidoso, tinha doutor da lei, tinha escriba, tinha de tudo. Administravam as sinagogas os saduceus, os aristocratas também daquela época, tinha de tudo. Mas Jesus, quando entra naquele ambiente, a Bíblia registra que de antemão se percebe que é alguém que tem a mão atrofiada, ressecada. Você quer lidar com pessoas que têm o coração duro? Ou quer lidar com a dureza de coração, com quem está com o coração esclerosado? Primeira coisa que você tem que fazer é se analisar. Sabe por quê? Amizade é um encontro de afinidades. Quem não gosta de fofoca não anda com... Quem não gosta de roubar não anda com... Quem gosta de viver na luz não vive com... Então você tem que perceber que ambiente você está andando, meu amigo. Isso é a primeira coisa. Talvez você sofra porque as pessoas falam mal de você. Mas tu anda com quem? Você se refastela ao sentar à mesa e ter a alegria do tema do convívio, do contato ser a vida dos outros? É simples.
A tua vida também está sendo tema de todo mundo. Por quê? A amizade é um encontro de afinidades. Jesus entra nesse ambiente. E o que se destaca para ele? Ih, tem um homem ali que está doente. Ó. Tem fariseu? Tem. Tem saduceu? Tem. Tem rico? Tem. Tem escriba? Tem. Mas para ele, tem uma pessoa que precisa de mim. O que te motiva a adentrar ambientes? Você vai a lugares onde você se sente desafiado a fazer o bem? Ou você gosta de frequentar ambientes cujo tema é o escárnio, é a polêmica, é a maldade, é o esculacho? A amizade é um encontro de afinidades. Mas não dá para a gente falar isso sempre, porque fica muito bonito. Então, em um português claro, tralha atrai tralha. Se você não quer andar com tralha, não seja você uma tralha. Mais claro do que isso, impossível. A palavra do Senhor ainda diz, olha que coisa interessante, enxerguem o ambiente, oportunidade de fazer o bem. Você chegou aqui na igreja? É possível fazer o bem nesse ambiente? Alguém necessita que eu faça o bem? Jesus entra numa sinagoga. É possível fazer o bem nesse ambiente? É. Há um homem ali que está com a mão doente. Ó. Segunda lição que esse texto nos ensina, verso de número 2. E estavam fazendo o quê? Para quê? Para quê? A fim de Jesus está entrando na sinagoga. Ele percebeu que estava sendo observado? Sim ou não? Segunda lição que Jesus nos ensina, existe o que tem na sua mente. As pessoas, talvez você pense, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, eu sou bem-quisto por todos, todo mundo só me quer bem. Ou o oposto é verdadeiro. Ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia, todo mundo fala mal de mim. Mas Jesus nos convida a fazer uma leitura do ambiente em que nós estamos. Faz uma leitura do ambiente. Você consegue fazer uma leitura do ambiente do seu lar? De forma, não é honesta, porque a realidade ela trabalha com o que é real. Honestidade já é um atributo que você dá. Olha a realidade. Quando você está com as pessoas, você está com elas e convive de acordo com aquilo que está na sua mente ou com aquilo que é real? Por exemplo, se você é casado e a sua esposa ou seu marido reclama que você é demorado em alguma coisa, seja honesto. Quanto tempo demora entre dizer e fazer? Aí você vai ver se está demorado ou não. Jesus entra em uma sinagoga. O que ele faz? Ele lê o ambiente todinho. Ele não entra de alegre. Ele lê o ambiente todinho. Faz a panorâmica, volta. Eu sou o tema aqui hoje. Ele observa. Como é que você entra nos ambientes? Você observa as pessoas? Certa vez um amigo meu me disse o seguinte: Anderson, toda vez que há uma ausência em relação a você, é porque você é o tema, tá? Falei, rapaz, oxe. Jesus entra, os fariseus estão aonde? Afastados, observando. Faça uma leitura do ambiente. Você às vezes chega no ambiente achando que o ambiente é de paz, é de sinceridade. E as pessoas estão olhando para você e você não percebe como elas estão te olhando. Certa vez, esse mesmo amigo, fomos fazer um sepultamento.
Uma irmã da igreja que eu trabalhava anteriormente nos convida para fazer o sepultamento. Vão 2 pastores, vai o mais velho, o mais experiente, vai eu novinho. Aí chegamos lá. Quando nós chegamos, eu com a liturgia na mão, já no modo automático, vamos entregar a liturgia. Quando eu vou entregar o primeiro papel, o pastor mais experiente me puxa. Eu falei, que isso, rapaz? Ele, Anderson, espera. Eu falei, a liturgia está pronta, tem que entregar, daqui a pouco vai começar o culto. E o pastor, com toda a paciência, falou, Anderson, olhe. Aí, como sempre, tá, estamos aqui. Ele, Anderson, olhe. E aí mas chato, né? O ambiente é de dor, ainda fica sempre nessa pose, olhar tudo. Aí quando eu começo a olhar, minha gente, um clima horrível. Era a irmã, a pessoa que nos chamou, era uma irmã de outras várias irmãs, cada uma com uma religião. Só que a mãe tinha que faleceu, tinha a religião dela. E já estava ali aquele clima de que a poeira estava no ar para ver quem ia fazer o ofício. Só que essa irmã que nos convidou não disse para as outras que ia chamar 2 pastores. E aí o pastor mais experiente, parado do meu lado, aí quando eu consigo fazer a leitura, eu faço assim, ó. Eita, quando eu olho para ele, viu? Agora entrega esse papel para tu ver como é que a gente não sobrevive aqui. Faz uma leitura do ambiente, amigo. Olha o entorno. Quem é quem? Quem quer o quê? Quem está me olhando? Por que está me olhando? Estou sujo? O que está acontecendo? Chega de alegre, não chega falando, dominando. Ih, já perdeu. Jesus, que era Deus encarnado, fazia isso. Terceira lição que o texto nos ensina, em como lidar com a dureza e os duros de coração, os que têm o coração esclerosado. Terceiro, verso de número 3, exponha, seja claro em suas atitudes. Verso de número 3, e disse ao homem da mão ressecada, vem para o meio. Você quer ver como é que se resolve complicação? É simples, é só chamar todo mundo para resolver tudo, na luz. Pois não, quer o quê? Com quem? Pois não, pode falar, diga. Já começa a diminuir aí. Qual que é a nossa dificuldade? Nós não trabalhamos com o que é real, nós trabalhamos, sabe com o quê? Pensamento. E aí, dentro de uma casa, ou dentro de um local de trabalho, ou até mesmo dentro de uma igreja, a gente começa a viver o seguinte, ó. O que será que estão pensando de mim? Estão pensando de mim alguma coisa. Estão pensando, eu já sei que estão pensando. Então não vou falar tal coisa, porque se estão pensando isso de mim, eu vou falar outra coisa. Porque quando eu falar outra coisa, vai quebrar a articulação do pensamento deles. E aí, mas quando eu falar essa coisa, eles vão pensar outra coisa. Essa outra coisa que eles vão pensar, eu já sei que eles vão pensar. Eles vão pensar isso e isso de mim. Mas não tem problema, que eu já conversei com fulano, e fulano tem o mesmo pensamento que eu. Você se cansa e não resolveu nada. Porque você só trabalha com o que não é real. É tudo dentro da tua cabeça. Quantas vezes você se encontra cansado no seu casamento, desistindo do relacionamento, mas o outro, ele nem sabe os motivos que te levam a estar exausto ou exausta. E por que tanta exaustão? Porque você só pensa no assunto, mas você não age em relação ao assunto. Só pensa. E é pensamento atrás de pensamento. Se a pessoa dá um passo, opa, esse um passo significa determinada coisa. Mas só você está pensando isso. Não tem nada de real ali. Ninguém falou nada. Jesus, ele é claro nas suas intenções. Tem um homem que está doente? Vem aqui para o meio. Se Jesus fosse semelhante a nós, talvez, sabe como ele fosse agir? O que eles vão pensar de mim se eu chamar ele para o meio?
Ah, então não vou fazer isso não, vou fazer o seguinte, eu vou chegar perto dele. Mas o que vão pensar de mim se eu chegar perto dele? Ah, não, então vou chamar ele para vir até mim. Se eu chamar ele para vir até mim, vão achar que eu estou um senhor e ele é um servo. E ele é deficiente, não posso fazer isso. Então vou pensar... Seja claro naquilo que você quer. Seja franco. Seja honesto. Trabalha com um monte de agendas ocultas, que no final não dão em nada, porque a realidade só trabalha com aquilo que é factível, não com aquilo que é ilusório. Seja claro, existe algo a fazer, traz aqui para o meio, vem para frente todo mundo, é agora, mas é real. Todo mundo vê, todo mundo consegue entender, todo mundo consegue acompanhar, por quê? Porque é real. Tem um homem doente, vem aqui para o meio. Relacionamento está ruim, vamos trazer o relacionamento para o meio. Alguma coisa está acontecendo, vamos tratar essa coisa aqui no meio. Porque se ficar no campo da urubucervação, não sai nada. Por quê? Porque nada existe. A palavra do Senhor ainda diz como que se lida com a dureza de coração, com o coração que está esclerosado. Verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em quê? Quem ficou em silêncio? E Jesus? Quem ficou em silêncio no texto? Jesus curou em silêncio? Chamou em silêncio? Arguiu em silêncio? Quem falou no texto? Quem ficou mudo no texto? Aprenda uma coisa, de acordo com a própria palavra de Deus. Os cristãos... Acontece uma coisa muito curiosa com os cristãos, tá? Não só com o cristão, mas nosso ambiente aqui é o evangélico. Ele ouve sob domínio próprio. Ele ouve sob compaixão. Ele ouve sob longanimidade, benignidade, mansidão. E ele diz que imita a Jesus, porque ele busca ter tudo isso. Aí quando uma pessoa pisa no pé dele, ele cala-se, porque ele tem que ter domínio próprio. Quando uma pessoa o humilha, ele se cala, porque ele tem que ter mansidão. Quando uma pessoa grita, ele se cala, porque ele tem que ser benigno. Ele diz que é discípulo de Jesus, mas eu nunca vi Jesus fazer nada disso. Porque mansidão, domínio próprio, longanimidade são coisas que eu trabalho dentro de mim, mas antes de eu trabalhar dentro de mim, eu dou ciência ao outro, que o que está acontecendo, eu não estou gostando. Simples assim. E aí o indivíduo, calma, existe uma diferença. O que acontece é que muitas vezes também a pessoa que diz que faz, acontece, que quando eu quero eu falo logo, às vezes é mal educado. É mal educado, é zureta, fala pelos cotovelos, pode tomar bravata que se tu bate o pé corre. Esse não vale a pena, tá? Mas você, na condição de discípulo de Jesus, imita Jesus. Você vê que nessa história quem fala é Jesus. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada espiral do silêncio. Você vê as coisas e se cala. Você vê outra coisa errada e se cala. Aí você vê outro troço errado e se cala. Esse silêncio se torna ensurdecedor dentro de você. Você vai explodir. Explodir porque você está em silêncio. Pisou no meu pé? Amigo, meu pé. Qual o problema? A leitura que ele vai fazer disso, o problema é dele. Mas pisou no meu pé. Não é real? E por que eu não posso falar o que é real? O indivíduo se acha discípulo de Jesus. Ele só não age como Jesus.
Porque Jesus o tempo todo vê um fariseu, ele, no mínimo, ele se posiciona com toda a educação, com todo o fair play, com toda a elegância, mas é o seguinte, ó, discordo, não acho legal, não acho interessante. Aí, claro, tem as pessoas que têm o coração esclerosado, que elas fazem de opiniões guerras santas, batalhas espirituais. Se não concorda com o meu time, está sendo usado pelo diabo. Mas isso é o coração que já está esclerosado, amigo. Quem tem o coração esclerosado, a medicina hoje até consegue ajudar. Tem remédio para isso, que deixa a pessoa mais tranquila. Mas se o coração está esclerosado e ela espiritualiza, até o remédio ela acha que é do diabo. Por quê? O coração está esclerosado. Esclerosou o coração, já era. A palavra do Senhor diz: imita Jesus. Se você fica em silêncio igual uma pedra, você não está imitando Jesus, você está imitando Buda. Você não está sendo discípulo de Jesus, você está sendo zen. Aconteceu algo, eu acho que não ficou legal não, tá? Não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião aqui não está bacana. Tem como melhorar? Sou só eu que estou pensando isso? Se for só eu, não tem problema. Mas posicione-se. Fale. Não fique engolindo tudo, quase explodindo. A pessoa morre, passa mal, pressão vai lá em cima. Por quê? Porque não falou. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, você passar mal porque tu não fala? Vale a pena? Aí você diz que não fala porque é discípulo de quem? De quem? Não, você é discípulo de quem? E olha Jesus falando aqui. Quem está mudo nessa hora? E Jesus está o quê? E você? A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 5. Olha aqui, ó, mais um exemplo. Olhando-os estavam na frente de Jesus? Hein? Não. Estavam aonde? Nos mesmos lugares, amigo. Observando ao redor. Olhando-os ao redor. E aí Jesus, ele traz aqui dois sentimentos, duas sensações que ele tem diante desse ocorrido. O texto diz que ele, olhando-os ao redor, se encontrava o quê? Indignado e triste. Guarda isso, discípulo do Senhor Jesus. Indignação e tristeza fazem parte da realidade da vida. Indignação e tristeza fazem parte da vida. E eu encontro um monte de crente que diz: pastor, eu me sinto indignado, mas eu não queria ficar assim, o que é que eu faço? Mas aqui, ó, nós somos discípulos de quem? E como é que Jesus se encontra aqui? Indignado. Como é que Jesus se encontra não apenas indignado, mas também se encontra o quê? Triste, condoído. E às vezes o cristão diz: eu não queria ficar assim triste. Pode fazer uma oração? À vontade de dizer: vamos orar sempre, para essa tristeza passar, porque viver na tristeza já é uma doença. Mas, se você quer orar para nunca sentir-se triste, é impossível, porque tristeza faz parte da realidade. E até Jesus, Deus encarnado, sentiu-se triste. Se Jesus, Deus encarnado, sentiu-se triste, nós nos sentiremos como, queridos? Mas a nossa fragilidade, infelizmente, é enorme. E nós oramos até para a tristeza não vir. Nós não oramos para a tristeza passar, nós oramos para ela não aparecer. Indignação e tristeza fazem parte da vida. Seja como Jesus. Agora, Jesus estava indignado. Você já se sentiu indignado? Já? Levanta a tua mão se já se sentiu indignado. No original aqui, indignado é revoltado. Já? Você já se sentiu triste?
Levanta a mão, já se sentiu triste. Você já se sentiu indignado e triste porque você quis fazer o bem a alguém e te impediram já? É mesmo? Você foi fazer o bem, seguraram o teu braço e falaram assim, não, tu não vai fazer o bem. Foi isso que aconteceu? Hein? Você foi fazer o bem, te deram uma banda, te jogaram no chão e disseram o quê? Você não vai fazer o bem. Foi isso? Foi? Te deram uma banda, você abriu um boletim de ocorrência por agressão? Já reparou que nós nos indignamos e nos entristecemos com coisas que são totalmente alheias à nossa capacidade de atuação? Veio uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém gosta de guerra. Mas você vê brasileiros escolhendo lados, Israel e Palestina, escolhendo lado e sentindo-se indignados. Ó, está tendo uma guerra agora em áreas de milícia. Você não pode ir lá orar por aqueles, mas aqui é só pegar a van. Não são pessoas também? Se bobear, o mesmo modelo de fuzil. Mas aqui não tem indignação. Por quê? Porque aqui ninguém vai segurar teu braço, amigo. Se tu quiser ir, tu vai. Nós nos indignamos e nos entristecemos. Por quê? Programa de TV, né? Porque o bem, se for para fazer, por exemplo, essa semana, eu e minha esposa, estando sempre no hospital por conta da questão da Irene, eu vejo quantas pessoas às vezes ficam no leito sozinhas. Não recebem uma oração. Aí você ora, escolhe lado, Palestina, Israel, e ora. Rússia e Ucrânia, escolhe lado, e ora. Hospital Casa de Portugal, várias pessoas precisando de oração. Cadê você? Você não fica indignado e triste, não? Porque pessoas ficam sós em hospital e não recebem uma oração de um crente? Eis o coração esclerosado. Agora, se o boletim tiver um erro de português, tu sobe nas tamancas, né, amigo? Como é bom ser macho no meio dos crentes. Como é bom brincar de pitbull no meio das ovelhas, né? Favela da Maré. Desgraça acontecendo. Precisa a Rússia e a Ucrânia. Vai ali na Maré. Nessa hora, nossa indignação some. Nossa tristeza não existe. Cuidado com aquilo que tem trazido muita indignação e tristeza a você. Porque Jesus se indignou e ficou triste com aquilo que ele via na cara dele naquele momento ao querer fazer o bem. E as pessoas não querendo que ele fizesse o bem a alguém. Nome, sobrenome, endereço, estava ali na frente, encostando, em tempo real. Isso, a dureza do coração dos outros e algo que ele queria fazer naquela hora, lhe trouxe indignação e tristeza. Nós ficamos indignados e tristes pelo quê? Poxa, pela Europa. Poxa, estragou meu passeio. Queria ir lá, mas está difícil. Sexto e penúltimo lugar, a palavra do Senhor ainda diz, verso de número 6. Verso de número 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com o quê? Pela falta de paz mundial? Pelo quê? Pela supremacia dos romanos em relação aos judeus? Pelo quê? Porque ninguém sabia que já existia o Japão? Pelo quê? Indignado e triste com a dureza do... Disse a quem? Leamos, igreja, verso 5. Disse ao homem, todos, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi o quê? Sexta e penúltima lição. Não interessa os que têm coração esclerosado. Vai tu e faz o bem.
faz o bem. Eu quero fazer o bem, eu quero abençoar as pessoas, eu quero que as pessoas sejam alegres, eu quero que as pessoas sejam felizes. Quem tem o coração esclerosado e só quer o mal dos outros, eu não estou nem aí, você não está nem aí, você tem que fazer o bem. E aí, a título de ilustração, vocês viram as criancinhas hoje aqui? Cada dia é mais difícil segurar todo mundo. Não é? 13 anos que eu estou... 13? 13? Não. 13? Não, 12. 12 anos que eu estou aqui na igreja. Agora, cada dia tem sido mais difícil e cada um chega com uma mega, hiper, ultra novidade. Já passaram 3 gerações aqui. Certa vez, uma irmã dando um testemunho ao conselho, na hora de batizar um bebê, ela disse: quando eu estava sentada e tinha um momento das crianças, eu achava totalmente desnecessário. Que era como se fosse muito tempo de bola parada. E com criança, e ensina livro, e canta música, e conta historinha, e bota para orar. O culto tinha que ser mais fluido. Eu sempre dizia isso para meu marido. E meu marido dizia: porque você ainda não é mãe. Aí, pastor, eu me tornei mãe. Aí eu pude entender como esse momento é importantíssimo, como é bom. Agora com a segunda filha, meu Deus, como é maravilhoso. Eu vim pedir, pastor, perdão por ter pensado isso. Eu falei: minha filha, não se pede perdão por algo que a pessoa não sofre, é pensamento. Pensamento é pensamento, é teu com Deus. Que pedir perdão de pensamento? Eu, hein? Ela falou isso. Imagina se no nosso coração, como conselho, a gente pensasse o quê? Realmente 20 minutos é muito tempo, né? As pessoas têm que almoçar meio-dia, né? Poxa, não vamos deixar de fazer o bem à criança? Ah, meu amiguinho, você não deixa de fazer o bem devido ao coração esclerosado, não, amigo. Você deixa de fazer o bem porque o outro tem o coração esclerosado? Você faz uma campanha para arrecadar tal coisa para ajudar pessoas que moram na rua. Se ninguém ajudou, tu deixa de dar a tua contribuição porque vai ser pouquinho? Ninguém pode lhe impedir de fazer o bem, porque o bem é o mais importante a ser feito. 7º e último lugar. Recapitulando, primeiro lugar, enxergue em um ambiente oportunidades de fazer o bem. Segunda lição, faça uma leitura do ambiente, olhe o que é real. Em português, claro, deixa de ser alegre nos ambientes que são de tensão. Não chega de alegre em lugar não, vai apanhar à toa. Abre o olho. Terceiro, exponha, seja claro em suas atitudes. Quarto, exponha os adversários e os desafie a fazer o bem. Não fique em silêncio. Se é para imitar Jesus, imite Jesus em tudo. Não seja mal educado. Só saiba posicionar-se. Quinto, indignação e tristeza fazem parte da vida. Seja como Jesus. Sexto, faça o bem, independente dos esclerosados de coração. Sétimo, pastor, peraí, mas vamos lá, ficou muito bonito, maravilhoso, ufa, legal, vou tentar fazer isso, mas eu queria que o esclerosado de coração, ele desaparecesse, porque minha vida ia ser melhor. Não tem uma forma dele desaparecer, da gente se desvencilhar, tem como fazer isso não? 7ª e última lição desse texto, verso de número 6, retirando-se os... Olha que coisa linda. Jesus estava em um ambiente. Jesus observa uma oportunidade de fazer o bem. Chama para o meio. Consulta os fariseus. Eles se calam. Tudo coração esclerosado. Jesus faz o bem. Jesus vai-se embora. Os fariseus também se vão. E eles levam no coração o quê? Cada dia que passa, reconhecemos que o Messias chegou. Não é isso? Ué, cada dia que passa, percebemos que esse homem faz coisas miraculosas, não é isso? Ou então o seguinte, eu não fecho com Jesus, mas devo reconhecer, que bom para a vida de fulano, ficou com a mão boa, não é isso? Quem tem o coração esclerosado, o que faz? Retirando-se os fariseus,
Ih, rapaz, ó o brasileiro. Conspiravam logo com os... Para derrubar, eles fazem aliança até com o diabo. Conspiravam logo com os herodianos contra quem? Contra ele. Ele quem? Em como lhe tiraria o quê? Ué, não era para pagar uma passagem para ele ir embora, nunca mais aparecer ali? Não? Esclerosar de coração tem um objetivo, qual que é? Não se negocia com quem tem coração esclerosado, filho. É doente. Esclerose é uma doença. É coração duro. Mas ele pode se recuperar? Só Deus pode fazer. Tu se chama Deus? Você se chama Deus? Se você não é Deus, tu vai fazer o quê? Coração esclerosado, amigo, some. Zero contato. Por quê? Porque é doente. Se você fica de contato, qual o objetivo daquele que tem o coração duro, esclerosado de coração? Ele quer o quê? Quer tirar a tua vida, amigo. Vai tirar a tua mulher, vai tirar teu marido, vai tirar teus filhos, vai derrubar teu comércio, vai derrubar tua loja. É isso que eles querem. Vai derrubar teu trabalho, vai derrubar, sei lá, tua pensão. O que ele puder fazer para lhe arrumar a desgraça, ele vai tentar fazer. Porque o coração dele está como? Está? Esclerose é doença? Como é que você lida com o doente? Você tem a cura? Infelizmente, o cristão, ele pensa assim: alguém me faz o mal, eu tenho que convencer essa pessoa de que eu não sou mal. Eu tenho que mostrar para essas pessoas que Deus também é em mim. Quem sabe se eu oferecer meu lar para essa pessoa, ela vai ver que eu sou bom. Quem sabe se eu botar ela em contato com a minha esposa, meu marido, ele vai ver que eu sou bom. Quem sabe se eu pagar a mensalidade para o colégio do filho da pessoa que é esclerosada, de coração, vai achar que eu sou bom. Jesus não fez nada disso. Quem era contra querer fazer o bem, como é que Jesus tratava? Não tinha trato. Quem não caminhava junto. Está no mesmo ambiente? Bora. Mas não está no mesmo ambiente? Licença. Clima não está bom? Vou-me embora. Era assim que Jesus agia. Aí vai o crente literalmente dormir com o inimigo. E guarde uma coisa: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Se tu sabe que alguém não presta e quer teu mal e tu bota dentro da tua casa, você está matando a tua família e vai ficar na tua conta. Quem deixa o lobo viver, automaticamente está determinando que uma ovelha vai morrer. Como se lida com duros de coração? Já explicamos em 6 passos. Mas eles sempre vão existir. O que a gente faz? Deixa eles viverem. Segue a tua vida. Mas guarde isso. Esclerosado de coração é o termo que Marcos usa em Marcos 10, de 2 a 5. Esclerosado de coração está com o coração doente, amigo. Doente. Na medicina de hoje, dá para resolver. Mas a pessoa tem que querer. E se ela não quiser, faça um favor a você. Trate-as como Jesus tratou. E se trate como Jesus se tratava. Amém, queridos?